Muito boa noite a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sexta-feira, dia 4 de julho de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento semanal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Bom, então vamos iniciar aqui a análise do desempenho da nossa carteira sob a ótica semanal, começando com o índice Bovespa. Fechou a semana com uma alta de 3,21%, cotado a 141.263 pontos. Então, pela primeira vez, o índice Bovespa fecha uma semana cotado acima da região dos 140 mil pontos, né? Então, aparentemente houve um rompimento dessa região de resistência realmente. O índice mantém uma tendência de alta, né? Média móvel de 9 períodos virado para cima. E a alta de hoje, né, dessa semana, de mais de 3%, foi a alta mais expressiva desde a semana do dia 22 de abril, tá? Ou seja, foi a maior alta em mais de 2 meses aqui no índice Bovespa, tá? A maior alta semanal. Indo para os ativos da carteira, começando aqui com o Banco do Brasil, fechou a semana em alta de 3,22%, cotado a R$ 22,43. Foi a segunda semana seguida de alta em Banco do Brasil, desde que o Banco do Brasil começou a cair, né, ali em maio, após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre. O Banco do Brasil parece que está iniciando aqui uma recuperação, né, mas a tendência no gráfico semanal permanece sendo de queda, média móvel de 9 períodos está virado para baixo. E o preço médio está em R$ 25,68. Então, estou tendo um lucro, né? Aliás, um prejuízo aqui de mais de R$ 3, mais de R$ 3 por ação. Indo agora para o Banrisul, fechou essa semana em alta de 2,37%, cotada a R$ 11,67. Com essa alta dessa semana, a média móvel de 9 períodos virou para cima, pode indicar o início de uma retomada altista aqui em Banrisul, tá? Mas a gente tem que ficar de olho porque nas últimas semanas, pelo menos nas últimas 4 semanas, o Banrisul está oscilando dentro dessa região de congestão, tá? Ele está num cenário meio indefinido, mas se fosse para apostar numa direção, seria na alta, né? Tendo em vista que com a alta dessa semana, a média móvel de 9 períodos virou para cima em relação à semana anterior. E o preço médio está em R$ 10,37. Estou lucrando aqui R$ 1,30 por ação. Em relação ao Bradesco, então, né, subiu nessa semana 2,24%, cotado a R$ 16,67. O Bradesco rompeu topos anteriores nessa semana, tá? Tendência clara de alta, média móvel de 9 períodos virado para cima. Então, estamos só surfando na onda aqui, né? A gente vê o preço médio tá em R$ 11,37. Então, estou lucrando R$ 5,30 por ação aqui em Bradesco, tá? E tudo indica que Bradesco vai continuar subindo aí nas próximas semanas, né? Tendo em vista que o mercado está bem animado com o Bradesco. Seguindo aqui com o Banco BMG, fechou a semana com uma alta de 1,09%, cotada a R$ 3,72. O Banco BMG vinha numa sequência de quedas nas últimas semanas. Com essa alta dessa semana, a média móvel de 9 períodos permaneceu estável, tá? Então ainda não se pode dizer que há uma reversão da tendência de queda, mas isso pode acontecer na próxima semana, então vamos seguir de olho, tá? O Banco BMG fechou na máxima da semana, e o preço médio está em R$ 3,85, então estou tendo um prejuízo aqui de 13 centavos por ação. Indo aqui para o Banco ABC Brasil, fechou a semana com uma alta de 2,45%, cotado
a R$ 21,64, que é exatamente o meu preço médio. Se a gente observar aqui nas últimas semanas, foi a terceira semana seguida de alta aqui em Banco ABC Brasil. Está numa tendência de alta, né? A média móvel de 9 períodos virado para cima. Rompeu essa região aqui de resistência, tá? Então tem uma próxima região de resistência aqui, justamente na região aqui dos R$ 21, dos R$ 22. Tá? É uma região de resistência, é uma região de topo anterior. Vamos torcer para que haja o rompimento dessa região aqui para buscar, quem sabe, ali os R$ 23. Tendência de alta, né? Então vamos seguir monitorando aí como o banco vai se comportar na próxima semana. Analisando aqui os ativos, a nossa planilha de controle, nessa semana eu fiz um aporte aqui em Banco do Brasil, tá? Na terça-feira, comprei 15 ações de Banco do Brasil a um preço de R$ 22,50. Então, um total do aporte foi R$ 337,50, tá? Com essa compra, meu preço médio em Banco do Brasil reduziu cerca de 46 centavos, mais ou menos. Aproveitando, né, essas quedas que a gente vem observando em Banco do Brasil nas últimas semanas, estou aproveitando para fazer novos aportes aqui, para melhorar minha posição, né, no banco, para quando a ação voltar a subir, eu maximizar os meus resultados. Essa semana eu recebi proventos do Banco Bradesco, na forma de juros sobre capital próprio. Tá? Como eu tenho 26 ações de Bradesco, o Bradesco paga 1,5 centavo mais ou menos por ação todos os meses, fora os pagamentos complementares que o banco faz de forma mais espaçada. Tá? Então, nesse provento que eu recebi na terça-feira, eu recebi 42 centavos líquidos já, considerando aí o desconto do imposto de renda, né, sobre o juro sobre capital próprio. Então, fazendo o fechamento aqui na semana, a carteira do canal encerrou essa semana com patrimônio de R$ 4.145,96. Como nessa semana, na terça-feira, eu fiz o aporte de 300 e poucos reais, tá? Somado ao resultado positivo da valorização da carteira durante a semana. Nessa semana, então, a variação da carteira ficou considerando também, né, o aporte ficou em um resultado positivo de 11,19%, que dá um resultado de R$ 417,08. Na semana, o Ibovespa subiu 3,21%. Então, nessa semana, o patrimônio da carteira subiu 7,98%, a mais aí na comparação com o índice Ibovespa. Então, foi uma semana bem positiva. Inclusive, né, olhando aqui no histórico, conseguimos fechar a semana, né, com um novo recorde de patrimônio na carteira do canal. Né? O recorde de fechamento semanal anterior tinha sido na semana do dia 5 a 9 de maio, quando naquela vez a carteira havia encerrado, né, a semana com patrimônio de R$ 4.143, e agora encerramos com R$ 4.145,96. Tá? Então, vou até marcar aqui, né? Conseguimos estabelecer um novo recorde aqui na nossa carteira do canal, o que é um resultado bem positivo, né? Tendo em vista que já fazia algumas semanas, né, que a carteira havia caído em função dos resultados aí ruins do Banco do Brasil, e agora, após algumas semanas, conseguimos restabelecer novamente o recorde de patrimônio da carteira, tá? Considerando, obviamente, né, o fechamento semanal. Esse valor aqui, de 4.145, ainda não é o recorde absoluto, né, da carteira do canal, que foi de cerca de 4.190 e poucos reais, que foi num fechamento de meio da semana. Tá? Então, ele não entra aqui nesse controle, né, semanal, porque aqui eu pego somente o resultado da sexta-feira, né, ou do último dia da semana, se tiver algum feriado.
Então, realmente é um dado bem positivo aqui para nós. Espero, inclusive, né, que nos próximos dias a gente consiga também estabelecer um novo recorde no controle diário. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.